Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão africana na América. Eu sei que muitas pessoas já estudaram esse tema na escola, né, gente? É um assunto muito recorrente nas aulas de história, mas que muitas vezes na vida adulta as pessoas esquecem, né? E como eu já dou aula desse tema há pelo menos 15 anos, não tenho como deixar de falar. Muitas vezes no dia a dia, na sociedade, as pessoas esquecem, né? Banalizam e acham que é só uma brincadeira. Muitas vezes acreditam que temas como racismo não existem, mas infelizmente na prática nós vemos que existem ainda bastante. Gente, não sei se vocês sabem, se todos lembram, mas por pelo menos 300 anos os povos europeus escravizaram os africanos. E isso acontecia de que maneira, tá? Muitas pessoas justificam que na África já tinha escravidão, mas eu gostaria de lembrá-los o seguinte: a África era habitada por diferentes tribos que entre elas tinha rivalidade, então existia inimizade, existia assim de um tentar explorar e escravizar o outro, como aconteceu em vários momentos da história da humanidade, né? Se a gente lembrar no Egito Antigo, os hebreus, né, todos que fossem considerados invasores de territórios, eram escravizados. Os hebreus foram escravizados pelos egípcios, né? E em vários outros momentos da história da humanidade. Esse tema ligado à escravidão, ou então questão de invasores de território, né? Inclusive até no próprio Império Romano, todos que chegavam e eram considerados invasores se tornavam escravos. Tudo bem, mas isso é um tipo, é um modelo de escravização diferente do que aconteceu entre os europeus, os africanos e aqui no território da América, tá? Simplesmente os povos europeus, à medida que eles foram tendo mais contato com a África, né, eles já conheciam o norte da África, eles foram fazendo pequenas feitorias e nesses momentos, muitas vezes, eles começavam então a comercializar com alguns chefes de tribo, né? Então eles trocavam pessoas por coisas, gente, por fumo, por cachaça, olha isso, tá? E muitas vezes começou então esse comércio triangular, né, que ficou conhecido em alguns momentos, que era sair da Europa, ir até a África, né, sequestrar essas pessoas, trocar por produtos e trazer para a América para ser vendidos como escravos, tá? Oficialmente aqui no Brasil nós tivemos em torno de 350 anos de escravização, já que em 1550, por volta disso, começou oficialmente a escravidão africana no Brasil, mas que nós temos a lei, né, que proíbe o tráfico de negreiro em 1850, então 300 anos oficialmente falando, mas na prática, tá, gente, até 1900 mais ou menos existia escravidão. É importante dizer o seguinte: nem tudo que acontece na lei naquele momento, então a gente sabe que acabou, graças a Deus, a escravidão, né, 13 de maio de 1888. Porém, né, a Lei Áurea, porém na prática isso leva um processo, né, um tempo para acontecer. Até porque, gente, muitos africanos que estavam em outras regiões do Brasil não tinham nem acesso a essas informações. Muitos senhores de terra, lembrando que naquele período, né, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão, então a informação demorava mais para chegar de uma região para outra. Fora os que não queriam simplesmente cumprir a lei, como acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Bom, resumindo, nós podemos dizer que por pelo menos 350 anos os africanos foram escravos na América. E que, infelizmente, quando termina, né, a escravidão oficialmente, todos estavam livres, que alegria, né, a comemoração que os africanos, os descendentes, né, de africanos fizeram, né, afrodescendentes, fizeram no Brasil, foi maravilhoso. Porém, o que acontece? Muitas vezes eles não tinham para onde ir. Muitas vezes eles não tinham trabalho, eles procuravam trabalho na cidade e não encontravam, então muitos deles ficaram relegados à própria sorte, né? Então sem moradia, sem trabalho, sem alimentação, muitos deles foram indo para as regiões periféricas e infelizmente muitas vezes, tá? Principalmente na região de São Paulo e do Rio de Janeiro aconteceu muito isso, de muitos deles se concentrarem nas periferias, formarem favelas, tá? E demorar muito tempo para que eles conseguissem sair daquela região e serem inseridos na sociedade através de algum tipo de trabalho, tá, gente? Até hoje existe uma luta muito grande. Hoje nós somos, né, no Brasil, nós temos mais de 50% da população é negra, descendente dos africanos, né?
Então, descendentes dessa história tenebrosa que aconteceu aqui na América. Mas ainda assim, muitas pessoas ainda sofrem questões muito difíceis no seu dia a dia para serem inseridos no ambiente de trabalho, para serem valorizados, fora o desrespeito, né? Fora questões absurdas de terem que ser revistados, né? Então, infelizmente, gente, a escravidão não foi uma brincadeira, isso foi muito sério, tá? E não existe como a gente justificar a escravização que teve, tá? Que os europeus fizeram com os africanos aqui na América, justificando que já existia, né? Então, quer dizer, a gente justifica um erro com o outro, né? Será que isso faz algum sentido, assim, na nossa vida? E, bom, o que a gente pode refletir também? A questão de como a África ficou após a chegada dos europeus, tá? Que não foi só esse momento da escravização que eles fizeram aqui, né, gente, na América, mas também depois o neocolonialismo. Infelizmente, né, a prática que aconteceu lá dos europeus invadirem já lá no final do século XIX, né, e o neocolonialismo, a partilha da África, né, que foi feita, infelizmente, tá, eles novamente escravizaram os povos, só que lá mesmo. Então, o que acontece hoje, infelizmente, que a gente vê muita propaganda de pobreza que acontece na África, os africanos não são coitadinhos. Os africanos, eles têm como fruto da história o que os europeus fizeram com eles, tá? E não é por acaso que a língua inglesa é a mais falada no mundo, lembrando que os ingleses foram um dos povos que mais, né, invadiram, colonizaram, né? Porque colonização é muito bonitinho pra gente, mas a gente esquece que é uma invasão de território, gente, desapropriação de outras pessoas, tá? Infelizmente, morte, violência, tá? Os povos indígenas, aborígenas, muitos foram totalmente exterminados pelos ingleses, também em menor escala pelos portugueses e em grande parte também pelos espanhóis. Então acho muito importante a gente lembrar desse tema, conversar sobre esse tema e pensar em maneiras de como a gente pode hoje, nos dias de hoje, trazer outras estratégias para que todos que estão aqui possam ser inseridos na sociedade com o respeito que eles merecem, tá bom, gente? Então é isso, é só uma reflexão sobre a escravidão e qual é o nosso papel hoje, todos nós de brasileiros, de ajudar com que todos possam ser inseridos com respeito e a valorização que eles merecem, tá bom? É isso, gente. Quem puder, comente. Tragam reflexões, tragam ideias de vocês. Vamos discutir o tema de forma pacífica e amorosa, tá bom? É isso que eu peço, essa é a minha luta, esse é o meu objetivo como professora de história. Então, muita luz a todos. Namastê, um ótimo dia.